2 Samuel, capítulo 7, nós estamos quase concluindo este seminário de louvor e adoração. Eu sei que Deus tem nos ensinado muito, Deus tem nos mostrado muito. Nós precisamos aprender, muitas coisas que a palavra de Deus tem para nós. Aleluia! Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor nos dê sabedoria, revelação do Espírito. Nós vamos ler a tua palavra, que o Senhor esteja revelando, Pai. Pai, as grandezas da tua palavra, no meu coração, no coração da igreja, nós possamos compreender tudo que o Senhor tem para falar, que nós possamos andar de acordo com a tua palavra. Pai Santo, ensina-nos a te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Aleluia! 2 Samuel, capítulo 7. Os irmãos acharam aí? Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Olha, eu moro em casa de servos, e a arca de Deus se acha numa tenda. Amém, irmãos? Aleluia! O rei Davi, depois de ter vencido muitas batalhas, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, um homem que temia, que amava Deus sobre todas as coisas, que colocava Deus em primeiro lugar, que adorava, um homem segundo o coração de Deus, como o rei mesmo disse, o próprio Senhor falou isso dele. Um dia desses ele estava na casa dele, lá no palácio dele, todo tranquilo. E aí ele chegou para o profeta Natã, que era o profeta dele, na época dele, e disse: Vem cá, profeta, vamos conversar, olha a minha casa. Tanto que minha casa é bonita, né? Eu moro no palácio, tudo de céu bonito, o melhor céu que existe, tudo bonitinho, tudo organizadinho. E olha onde é que está a arca da aliança de Deus. Aonde que a arca da aliança fica? Em tendas. Os irmãos sabem o que é a arca da aliança, né? Deus através de Moisés construiu aquela arca. E ali era a presença de Deus. Então Davi comparou a casa dele com a casa que guardava a arca da aliança. E ele disse: Não pode. Está errado. Eu sou um ser humano, um homem mortal, comedor de feijão e de farinha. Moro num palácio desse. E a arca da aliança do Senhor está numa tenda. Está errado. Foi essa conversa que ele começou a ter com o profeta Natã. Isso, irmãos, é o que estava no coração do rei Davi. É por isso que Deus falou: Achei a Davi, homem segundo o meu coração. Porque Davi amava Deus. Davi colocava Deus como em primeiro lugar em todas as coisas. Aleluia! Então Davi observou sua casa e viu que era um palácio. Enquanto a tenda, enquanto a aliança da arca da aliança estava habitando em tenda. Ele disse isso para o profeta Natã. Verso 3: Disse Natã ao rei: Vai, faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: Vai e diz a meu servo Davi: Assim diz o Senhor: Edificar-me-ás uma casa para a minha habitação, porque em nenhuma casa habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Então Deus, naquela mesma noite, mandou um recado para Davi, através do profeta. Vai lá e diz assim para o profeta, para Davi: Você vai construir uma casa para mim? Deus parece que estava meio bravo ali com ele, né? Você construiria? Fez uma pergunta: Você construiria uma casa para a minha habitação? Eu não reclamei isso para ninguém. Eu nunca exigi isso de ninguém.
pedi isso para ninguém. Desde que eu tirei Israel do Egito, até hoje eu habito em tendas. Irmãos, tem coisas que nós precisamos fazer para Deus sem que Ele tenha pedido. Ou nós não somos os servos inúteis, que só faz o que o patrão manda. Como disse Jesus, né? Vai acontecer de naquele dia vir alguns servos de Deus e vai me falar assim: mas vocês são inúteis, vocês só fizeram o que foi mandado, vocês fizeram certinho, mas só o que mandou, ninguém fez nada além daquilo que foi mandado, ninguém teve assim: nossa, vou fazer isso, meu Deus, eu vou fazer isso porque Deus vai ser glorificado com isso. Ninguém, servos inúteis. Mas Deus manda perguntar: você faria uma casa para minha habitação? Não, demorar centenas de anos. Faz tantos anos que vocês saíram do Egito. Eu nunca reclamei isso para ninguém. Você vai fazer uma casa para mim? Foi essa a pergunta que Deus fez. Ok? Aonde nós estamos? Vamos ler o 6 agora? Agora o 7. Em todo lugar em que andei, com todos os filhos de Israel, falei acaso alguma palavra com qualquer das tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Quer dizer, Deus está falando assim: por acaso eu falei isso algum dia? Para alguma das tribos de Israel, vocês não constroem uma casa digna, né? Para que eu possa habitar. Verso 8: agora, pois, assim dirás a meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel, e fui contigo por onde quer que andaste. Eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Não, quero efetuar. Irmãos, na realidade, Deus ficou muito surpreso com Davi. Na realidade, Deus se alegrou da atitude de Davi. Alguém pode baixar ali um pouquinho, por favor? Baixa só um pouquinho esse sonho, essa música. Acreditando que o ser humano está oferecendo para ele, que ele não ganhou nada, sem ele mandar o pedido. Ele está fazendo a pergunta, não reprovando, mas será que ele está pensando nisso mesmo? Exatamente. Tem coisa, irmão, que você pede muitas vezes, pede alguma coisa para Deus, né? Muitas vezes você pede algumas coisas para Deus. Deus vai saber se é isso mesmo que você quer. Exatamente. Muitas vezes, no meu caso, eu falei: Deus, eu quero pastorear a igreja, eu quero cuidar do povo para o Senhor, eu quero ganhar almas e tal, e orar, e aquela coisa toda. Um dia Deus quis saber se era isso mesmo que eu queria. E vem provações, vem prova, para saber se é isso que você quer. A gente quer muitas coisas, mas a gente não está pensando na dificuldade que aquelas coisas vai trazer. Né? Quando eu queria ser um pastor, eu não pensei nas dificuldades. Então Deus foi lá, me provou antes, para ver se era isso mesmo que eu queria, se era só uma ilusãozinha de menino que tem que pensar, que estava pensando, estava de bobeira ali. E ele me provou durante o tempo para saber se era isso que eu queria. Então aqui ele chega para Davi e faz esse questionamento. Mas quando ele viu que o coração de Davi estava determinado para isso, então ele chamou Davi, falou assim: vai lá e fala assim para ele: meu servo, eu te tirei de detrás das malhadas, eu peguei pela tua mão, e eu te tirei de trás das ovelhas, porque Davi era um pastor de ovelhas. Quer dizer que Davi, na visão humana, não era nada, né? Era um pastorzinho cuidador de ovelha.
cuidador de animal ali, no meio do mato, só ele e um monte de ovelha. Tem uma harpa lá e começa a cantar e tal. Não fizeram bem. Realmente Davi, que estava determinado a fazer aquilo, Deus fala, traz a memória de Davi. Davi, você lembra? Eu te tirei de detrás das manelas. Você estava lá, esquecido, lá, seu pai colocava você, só você é desprezado. E eu te levantei, e eu te fiz o teu nome grande, como só os grandes da terra têm nome. Deus se alegrou, Deus começou a falar essas coisas para Davi, né? Verso 10. E ele começa a prometer, fazer algumas promessas para Davi, por causa dessa atitude de Davi. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes. Desde o dia em que mandei houvesse juízo sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Aleluia! Veja que promessa maravilhosa que Deus está falando para Davi, porque Davi colocou o coração dele para abençoar, para fazer aquilo que agrada a Deus. Deus primeiro requereu Davi, você vai construir uma casa para mim. E quando ele disse, vou, então ele fala assim, pois eu quero te fazer saber uma coisa, eu também vou preparar uma casa para você. Olha aí que coisa maravilhosa, irmão. Eu também vou preparar uma casa para você. Davi nem estava preocupado com isso. Davi já estava numa casa muito boa. Davi já tinha um palácio, Davi já tinha um reinado. Mas Deus vira para ele e fala, eu também prepararei uma casa para você. Aleluia. Quando os teus dias se cumprirem, verso 12, e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, e procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu o estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele lhe será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos homens. Irmãos, olha que coisa maravilhosa que Deus fala para ele. Ele fala, Davi, quando você morrer, aquele que proceder de ti, esse vai edificar uma casa para mim. Falando de Salomão, no natural. Aqui tem duas coisas, vamos entender. Primeiro ele está falando de Salomão. Quando você morrer e você for enterrado junto com os teus pais, o teu filho vai assumir o reino. E eu estabelecerei o reino dele para sempre. Aí já não está mais falando de Salomão. De quem que ele está falando? De Jesus. E ele diz, e ele edificará uma casa para mim. Ora, nós sabemos que Salomão edificou uma casa para Deus. Ele edificou o templo de Salomão. Né? O templo de Salomão foi edificado por Salomão. Ali se gastou muitas toneladas de ouro, de prata, de bronze, de madeira do cedro do Líbano, só coisa do bom e do legal. Mas lá no Novo Testamento, quando Estevão está sendo condenado, que ele ia ser apedrejado, ele começa a lembrar os pais de Israel desde a saída do Egito, desde Abraão, que saiu lá da terra de Arã e foi lá para o Egito, e começou uma pregação muito maravilhosa. E aí ele disse, então Deus vem e pergunta, que casa me edificareis? Que casa você vai edificar para mim? Porque Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Deus não habita em casa feita
feito por mãos humanas. Então Deus não habita nesses tijolos aqui, porque foi as mãos humanas que fizeram. Deus não habita aqui. E foi nós que construímos. Mas ele diz: e este que procederá de ti, este vai edificar uma casa. Quem é a casa? Primeiramente, Jesus. Nós somos a casa. Nós somos a habitação de Deus. Jesus, o primeiro tabernáculo, a primeira casa. Jesus, o para sempre. Ué, o tabernáculo, o templo de Salomão já foi destruído. O Edir Macedo fez outro, mas não é esse. Brincadeira da parte. Mas o templo de Salomão foi destruído pelos babilônios. E depois reconstruído por Herodes, que foi destruído de novo por Tito, general de Roma. E Deus falou assim: este vai construir uma casa para sempre. Está se referindo da casa espiritual que somos nós. Jesus é a casa primeira. A construção, e dessa construção, ele é a pedra principal. Ele é o principal, mas nós também fazemos parte dessa edificação, chamada igreja. Essa é a casa que ele estava se referindo. A igreja, não as paredes. A igreja, eu e você. Nós somos a casa eterna de Deus. Aleluia, irmão. Nós somos. E quando ele disse: o teu descendente é que vai preparar uma casa para mim, ele não estava falando de Salomão, ainda que naturalmente era, porque Salomão também estava cumprindo o desejo de Davi, o desejo natural. Mas esse desejo de Davi expressava o maior desejo de Deus em Jesus Cristo, construir e edificar uma casa para Deus, porque Davi é um tipo de Cristo. Davi na Bíblia aponta para Jesus, é uma referência a Jesus no Velho Testamento. E por causa desse desejo no coração de Davi, de agradar a Deus, de fazer casa para Deus, de louvar e adorar o nome dele, Deus prometeu naquele dia: eu estabelecerei teu trono para sempre. Só existia uma forma de fazer isso com Davi: o Messias vindo da descendência dele. É a única forma, porque o mundo não vai durar. O reino do mundo não vai durar para sempre, mas o reino do Messias é eterno, e ele é descendente de Davi. Jesus é da mesma tribo de Davi, da Judéia, nascido em Belém, mesma cidade que Jesus nasceu, Davi nasceu, em Belém da Judéia. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Deus faz essa promessa e cumpre a Davi. Por quê? Porque Davi colocou no coração dele em edificar uma casa para Deus. Irmãos, eu sou a casa de Deus e você é a casa de Deus. Mas se nós colocarmos em nosso coração em edificar uma casa para Ele, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Eu não estou me referindo disso aqui não. Nessa casa que eu estou falando não. Edificar uma casa espiritual eterna para Deus. Ganhar almas. Amém, irmãos? Ganhar, consolidar, discipular. Eu estou edificando uma casa para Deus. Se eu colocar no meu coração, eu tenho que edificar, uma casa para Deus na terra. Eu tenho que ganhar almas, isso aqui que nós estamos fazendo, nós estamos edificando uma casa para Ele. Uma morada para Ele, onde o povo dele conhece Ele. É uma edificação, os 5 ministérios é para isso. É para que todos cheguem ao pleno conhecimento de Deus, à estatura da perfeita varonilidade de Cristo Jesus. Para que todos chegamos à unidade da fé, nós possamos ter a mesma fé. É isso que é edificar uma casa para Ele. É você trabalhar em prol do reino de Deus aqui na terra. É também colocar parede. Já que faz bem, né, para nós ficarmos num lugar que faz interessado. Outro dia eu estava assistindo um pedaço do filme e tinha o Arcanjo Miguel e Gabriel. Arcanjo Miguel, ele praticamente foi expulso, né, na história do filme, falar que ele foi expulso, mas foi o objetivo de ele sair do céu.
para defender o nascimento de uma criança, porque a humanidade estava perdida. Deus tinha mandado exterminar a humanidade. E Miguel não aceitou, veio para defender. Aí, resumindo, aí no final apareceu Gabriel com as asas. Miguel tinha cortado as asas, peguei as asas, e ele conversou com o rapaz. Miguel procurou o rapaz assim e falou: ele não perdeu a fé. E a razão dele estar ali é porque aquele rapaz amava aquela moça que tinha um filho, não era dele, mas ele amava a si mesmo. Sabendo que ela não ia, ele sabendo que ela não ia amar ele conforme ele queria, mas ele estava amando. Então essa era a razão dele estar ali, pelo amor da humanidade, a humanidade sempre amou. Aí lá vem Gabriel para exterminar, para matar. Aí ele mata, realmente mata Miguel. Aí eles fogem, a criança foge na barriga da mãe, foge. Aí Gabriel vai para matar, vai exterminar. Aí lá aparece Miguel. Aí interessante que ele fala, aí aparece Miguel já renovado, com algumas asas fortes, e Gabriel se espanta e pergunta para ele: por que aconteceu? Aí ele fala assim: porque eu faço não o que ele manda, mas o que ele quer. Então qual a diferença? Ele queria que a humanidade realmente voltasse para adorar ele. Então Miguel escolheu o lado que Deus não mandou, mas escolheu o lado que Deus queria. Então ele exterminou Gabriel foi morto e Miguel foi renovado. Amém, irmãos? Então Davi colocou no coração uma coisa que Deus não tinha mandado ele fazer. Deus não tinha falado. Deus nunca reclamou isso para ninguém, como ele mesmo disse. Eu falei disso para ninguém. E ele ficou super impressionado com Davi, porque Davi desejou construir algo para Deus. Mas isso também era algo muito simbólico, algo profético que estava contando para a igreja. E ele fez isso. Vamos lá ver o que acontece mais. Vamos falar? Vamos para o 13. Ok. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele será por filho. Se vier transgredir, castigar-o-ei. Mas Jesus nunca transgrediu, aleluia. Glória a Deus. Com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natan a Davi. Olha que coisa mais tremenda, Davi saber que da descendência dele viria o Filho do Deus vivo. Imagina isso, coisa maravilhosa. Você saber que Jesus veio da sua descendência. Jesus era chamado Filho de Davi. Exatamente. Nós estamos em uma terra como ela nem programada ser Davi, mas devido à atitude dele, Deus estabeleceu naquele dia. Olha o que aconteceu com Saul antes de Davi. O povo queria um rei. E aí, Deus, vocês querem um rei, como eu disse uma outra vez, não era a vontade de Deus dar um rei para o povo. Deus queria ser um rei do povo. Mas então Deus foi lá e elegeu Saul para ser rei. E um dia desses, o profeta Samuel falou assim: Saul, fica aqui nessa cidade, aqui nesse vale, e eu vou lá em Belém, vou adorar o Senhor, e daqui tantos dias eu volto. Você me espera, não faça nada antes que eu volte. Eu vou sacrificar a Deus, nós vamos adorar junto a Deus. Aí você vai subir contra os seus inimigos e vai derrotar seus inimigos. Ok, Samuel foi, passou um dia do prato de Samuel voltar. Aí Samuel falou: Samuel, não volta bem mais não. Vamos fazer o seguinte: vamos fazer esse negócio aqui. Fez o que não devia ser feito. Foi lá e desobedeceu a Deus pela segunda vez. Deus tinha mandado ele exterminar todos os inimigos e ele não fez isso. Deus tinha mandado ele matar todos os animais e ele não fez isso.
desobedeceu a Deus. Então naquele dia o profeta Samuel chegou e veio lá e falou: rapaz, é o seguinte, hoje Deus iria estabelecer o teu reino para sempre. Mas por causa dessa sua atitude, Ele já escolheu alguém para Ele, alguém que vai executar a vontade de Deus. E hoje Ele tira de você e está dando para outro. Então quer dizer, era para ser Saul. Só que Saul menosprezou aquilo que Deus tinha para ele. Isso é um perigo, irmão. Fala lá, minha irmã. Não. Esse foi um erro que ele cometeu. Ele não era da alçada dele fazer isso. Então ele fez. E o interessante é que Samuel falou: hoje Deus iria estabelecer o teu reino para sempre afirmar. Quer dizer, o Messias ia vir dele. Mas ele rejeitou assim como Esaú rejeitou. Esaú também era tudo aí. Era o Espírito Santo. Eu quero saber lá de bênção de Deus. Eu quero saber lá de promessa de Deus na minha vida. Eu quero fome, quero comer. Dá aí um prato de feijão. Aí foi lá e comeu. Desprezou o santo. Desprezou a promessa de Deus. Aí o que Deus fez? Aborreci Esaú, amei Jacó. Era para ser Esaú. O direito da primogenitura era com Esaú, o seu direito do filho mais velho. Ele nasceu primeiro. Então era dele, né? Essa vez saiu todo tipo de mulheres, a todo lado, bebia, desobedecia a Deus em tudo. Só Deus falou assim: aborreci Esaú. Aborreci Esaú, amei a Jacó. Ele escolheu. Quer dizer, Abraão, ele disse que ele entendeu que ele era peregrino aqui na terra. Então, por algo que estava proposto lá na frente, lá no futuro, ele rejeitou morar com o pai dele, que era idólatra, fabricante de ídolos. Moisés mesmo veio, quando conheceu a sua história lá, quando viu seus irmãos sofrendo, conheceu a promessa de Deus, ele: opa, eu prefiro essa promessa eterna do que passar esse pouco tempo aqui sendo príncipe do Egito, né? Melhor, do melhor. Esse foi inteligente. Homens dos quais o mundo não era digno. Então, é a mesma história aqui. Saul menosprezou. Agora Davi foi firmado no plano dele para cima. Porque enquanto Davi pecava, Davi não era santo não, Davi era um cabra ruim também. Só que Davi, ele se arrependia. Davi não justificava os seus erros. Ele falava: não, fiz isso por causa de... Não, ele falava assim. Se alguém chegar e falar: você está errado, irmão, você pecou, você fez o que não é certo. Ele não falava assim: não, é por causa... A gente tem essa mania: não, eu fiz isso porque... E não sei o que mais, a gente acaba dando culpa em Deus, né? Não, Senhor, a mulher que chama de Deus, né? Isso. Ou se não, eu não vou mais para a igreja por causa do pastor. Não, até que eu estava achando bom para a igreja. Mas aí o pastor, ou a pastora, ou o irmão, quer dizer, a gente nunca assume os nossos erros, sempre o erro está no fulano. A diferença de Davi é que quando ele pecava, que Deus falava assim: você pecou, ou o profeta chegava para ele se ajoelhava na hora, botava o rosto no chão, se jogava na cinza, rasgava as vestes, fazia jejum e dizia: Senhor, eu pequei contra ti, pequei, fiz errado. A diferença de Saul para Davi é que quando o profeta Samuel chegou lá e falou assim: rapaz, tu tinha que ter obedecido, é melhor obedecer do que sacrificar. E aí que Samuel era um profeta, honrado por Deus, falou assim: agora eu estou te deixando aqui, a partir de hoje eu te largo. E ele agarrou no profeta e falou assim: não vai não,